Vamos lá, a live vai ser gravada, né? Então, quem não puder estar aqui no horário, pode acompanhar depois. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live do programa do Imposto de Renda 2025. Meu nome é Mauro, trabalho no gabinete da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal aqui em São Paulo, e hoje eu tenho a honra de fazer a abertura desse encontro com vocês. Quero começar agradecendo aos nossos parceiros e convidados pela presença e parceria de sempre, em especial a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Sescom, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo, e a ACSP, Associação Comercial de São Paulo, e demais entidades convidadas e que estão aqui presentes. Hoje a live vai ser muito bacana. Vamos falar sobre os principais pontos do Imposto de Renda 2025, tais como as novidades nas regras e nos prazos, modelos de declarações disponíveis, a declaração pré-preenchida, o portal MIR, Meu Imposto de Renda, e a destinação solidária, que permite ajudar projetos sociais diretamente na hora de declarar. E antes de entrarmos nos temas técnicos do Imposto de Renda 2025, quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando e, claro, das autoridades e representantes que participam com a gente dessa live. E para dar início às falas institucionais, eu passo a palavra ao Bruno Henrique Soares Júnior, delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal em São Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado, Mauro. Boa tarde aos nossos convidados, né? Dr. Paulo Henrique, representando a Fiesp, vice-presidente, ao Dr. Jorge Segete, vice-presidente da Sescom, ao Dr. Roberto Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. O agradecimento é por essas entidades que representam áreas específicas, né, importantes para a nossa sociedade, porque contadores são muito importantes, esses profissionais, e em ajudar, auxiliar a população nessa época tão, entre aspas, né, nervosa que a nossa sociedade fica, né, de entrega de declaração pessoa física. Tenho certeza que essa live será muito importante, porque tem uma equipe técnica muito boa, a DPF, em seguida nos fará a apresentação, e agradecer também ao delegado da Delegacia de Pessoa Física, Cláudio, em seguida falará, e que nos ajuda nessas organizações desses eventos. Um abraço, obrigado, Mauro, com você. Na sequência, ouviremos o Cláudio Afonso de Andrade, delegado da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo. Bom, pessoal, boa tarde a todos, senhores. Como dito, eu sou delegado da Delegacia de Pessoas Físicas, que tem como uma de suas funções trabalhar na malha de pessoa física do Estado, a famosa malha fina, malha fiscal. Temos muito trabalho em cima disso e começa nosso trabalho nessa orientação que a gente tenta fazer todo ano, a gente faz todo ano, né, com diversas palestras e lives, enfim, entrevistas, etc. Gostaria de dar boas-vindas aqui a todos os presentes, nas pessoas dos dirigentes das três entidades, Dr. Paulo Chueire, Dr. Jorge Segete, do SESCOM, Dr. Roberto Ordini, da Associação Comercial. Em especial aqui para o SESCOM, que eu diria que as três entidades são grandes parceiras. Eu mesmo já estive presente na Fiesp algumas vezes em eventos diversos. E falando especialmente do SESCOM, que representa a entidade, a categoria dos contadores, eu diria que vocês são grandes parceiros, porque se analisarmos sob um ponto de vista específico, veremos que nós temos os mesmos clientes, nós prestamos serviço para o mesmo público, o mesmo segmento, que são os contribuintes. Nós mesmos, pessoa física, somos contribuintes, né? Mas, enfim, a gente atende o mesmo público da sociedade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e temos um desafio grande, por isso a gente enxerga não somente o SESCOM, mas as demais entidades e todos os profissionais da contabilidade como grandes parceiros nossos, que é uma luta, é um desafio a gente encarar todas essas questões tributárias que tem no nosso país, e a gente está aqui para isso, né? E aproveitando, gostaria de anunciar que na segunda-feira que vem, no dia 28, faremos uma live para o segmento dos profissionais de saúde. Então, o pessoal também dessas entidades de contabilidade, SESCOM e as demais, estão convidados.
Furlan, delegado de Piracicaba, parece que já iniciou esse contato. Se não tiver sido feito devidamente, a gente pode, na sequência aqui da palestra, falar a respeito. Mas ele vai ser na segunda, dia 28, às 19 horas, pelo Teams. Falando especificamente para esse público sobre Receita Saúde, novidades do imposto de renda, livro caixa, Carnê Leão Web e questões mais relevantes do imposto de renda pessoa física. E vocês, como parceiros, é muito interessante que vocês estejam presentes nesses eventos. Enfim, dando continuidade, devolvo a palavra ao Mauro para dar sequência aí no evento. Obrigado a todos. Agora passo a palavra para Gilberto Ferreira Santos, chefe da Divisão de Interação com o Cidadão da DERAT. Meu boa tarde a todos, em especial a Associação Comercial de São Paulo, na figura do Dr. Roberto, né? Também enalteço aí a presença do Renan, né, que é nosso ponto de contato lá, na Fiesp, Dr. Paulo, que é o vice-presidente, o Marcelo, que a gente tem contato muito frequente, e do SESCOM, o Dr. Jorge, né, e cujo contato lá é o Marcos Cazu, né. Agradeço também aí o apoio e a participação do Cláudio Ferrer, nosso superintendente, o Bruno, nosso delegado, o Cláudio, delegado da DERPF, né. Agradeço também o apoio da DIAT, na figura da Fabiana, e também aos nossos apresentadores aqui hoje, o Ricardo, o Luiz, né? E os colegas que vão fazer o apoio pela DERPF, né? E também o pessoal do gabinete aqui, o Roberto, a Dani e a Carol, tá? Agradeço a todos, desejo a todos um bom evento. Devolvo a palavra ao Mauro. Convido a falar agora Paulo Henrique Chueri, vice-presidente e diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Intersindical e do Departamento Sindical da Fiesp. Boa tarde a todos. Eu não vou nominar, já foram nominados. Eu, em nome da Fiesp, eu agradeço o convite. Eu quero dizer que é uma satisfação a gente poder estar participando com vocês, junto com a Receita Federal, desse importante evento para divulgar as novidades relacionadas ao Imposto de Renda de 2025. Vocês já nominaram nossos parceiros tradicionais, o Ordine da Associação Comercial, o SESCOM, que está aí com o CEGET. Aliás, foi meu companheiro na Junta Comercial de São Paulo lá atrás, né, Jorge? Então, a gente se conhece há bastante tempo, trabalha bastante junto, nós temos uma parceria muito forte com o SESCOM. E eu acho que participar dessa live, a gente tem participado quase todos os anos com vocês, mostra essa importância que a Receita Federal tem dado, essa aproximação com a sociedade civil, com o setor produtivo, né, promovendo esse espaço de diálogo, de formação, tirando dúvidas, e que é fundamental para a construção de um ambiente de negócio mais transparente, mais previsível. Nós representamos mais as empresas por meio dos nossos sindicatos, mas acabamos chegando nos colaboradores. Então, nós temos a consciência de que cumprir as obrigações fiscais é uma responsabilidade do todo e que ter simplificação e clareza melhora para todos. Bom, pessoal, acredito que o Dr. Paulo Henrique Chueri teve um problema na ligação. Convido a falar agora o Jorge Luiz Gonçalves Rodrigues Seguete, vice-presidente do SESCOM São Paulo. Jorge, acho que você está com o microfone mudo. Desculpe. Agora estão me ouvindo bem? Então, boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Antônio Carlos Santos, agradeço a Receita Federal aí pela oportunidade valiosa aí de nós estarmos falando aí sobre o imposto de renda. O presidente não está aqui conosco, como o Cláudio falou agora há pouco, está com a senhora Márcia Meng, né, a superintendente aqui da 8ª Região, onde nós assinamos hoje um termo de cooperação de um grupo de trabalho, com a ideia de fortalecer o diálogo da Receita e a classe contábil. Para quem não conhece, o SESCOM representa 65 categorias empresariais do setor de serviço,
entre elas a contabilidade, consultorias, perícias. É uma entidade com 76 anos de trajetória e sempre teve o objetivo de fortalecer essa questão de capacitar os profissionais de contabilidade nesse nosso ambiente tão turbulento, sempre buscando um ambiente mais saudável, ético e transparente. E é com esse espírito que estamos participando aqui com vocês hoje. Em nome do Sr. Cláudio, do Sr. Gilberto e os demais representantes aí da Receita, nós aqui do SESCOM só temos a agradecer a oportunidade aí de estarmos junto com vocês e estaremos aí à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Convido a falar agora o Dr. Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo, a CSP. Bem, boa tarde a todos. É uma honra muito grande, em nome da Associação Comercial, participar da reunião desta tarde. Quero cumprimentar a doutora Márcia Beng, superintendente da 8ª Região, doutor Bruno Henrique Zoner, delegado da Receita Federal em São Paulo, doutor Cláudio Afonso de Andrade, delegado também de Pessoas Físicas da Receita Federal, doutor Gilberto Ferreira Santos, chefe da Divisão Interação com o Cidadão. E quero cumprimentar os meus companheiros, o Paulo Schwerer, da Fiesp, o Jorge Seguetti, do SESCOM, e todos os demais companheiros que já se apresentaram nesta tarde. Dizer que, da nossa parte, como eu disse, é uma honra muito grande e desejo a todos um evento muito bom. Essa interação com a Receita Federal, entre contribuinte e o Estado, eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, para que a gente possa ter um relacionamento bom e salutar. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Roberto. E encerrando a rodada de falas, passo a palavra para Cláudio Ferrer de Souza, superintendente adjunto da Superintendência Regional da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, que representa todo o estado de São Paulo. Cláudio, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É uma enorme satisfação participar da abertura desse evento, relativo ao Programa do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2025. De início, não posso deixar de agradecer imensamente os nossos parceiros institucionais, na Fiesp, na pessoa do Dr. Paulo Schwerer, o SESCOM, na pessoa do Dr. Jorge Seguetti, e a Associação Comercial de São Paulo, na pessoa do Dr. Roberto Ordini. Essa parceria ela é fundamental para, como o Dr. Paulo colocou, nessa aproximação da Receita Federal à sociedade brasileira. De alguns anos para cá, está dentro da estratégia da nossa instituição se aproximar mais o quanto for possível da sociedade civil para que efetivamente ocorra eventos como esse de facilitação do cumprimento das obrigações tributárias. A Receita Federal está à disposição dos nossos parceiros institucionais, aos quais agradeço mais uma vez, e de toda a sociedade para a gente cumprir essa missão institucional das ações de conformidade. Também não posso deixar de agradecer imensamente a nossa equipe aqui presente, a Delegacia de Administração Tributária, na pessoa do delegado Bruno e de sua equipe, a Delegacia de Pessoas Físicas, do delegado Cláudio, a Divisão de Atendimento, da Fabiana, e de todos os colegas aqui que estão participando e se esforçando para que a gente tenha um excelente evento. Desejo a todos nós um excelente evento. Parabéns a todos. Obrigado, Cláudio. E agora, dando início ao conteúdo da nossa live, passo a palavra aos grandes protagonistas desta tarde, que é a equipe do PIR, Programa de Imposto de Renda, formada por Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, Luiz Marcelo Turraza, com apoio do Newton César Hiroshi Yoshinaga e a Jane Dias Alessandrini, todos integrantes
da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento. Como já dissemos, as autoridades presentes, agradeço também. E é uma oportunidade da Receita Federal mostrar esse contato com o contribuinte. A nossa filosofia é fazer com que o contribuinte cumpra a sua obrigação da forma mais fácil possível, né? E o imposto de renda da pessoa física, ele caminha nessa direção, sempre com mudanças visando facilitar o preenchimento da declaração. E vamos falar um pouquinho das novidades para esse ano e algumas dicas, algumas sugestões aqui que a gente gosta de passar para os contribuintes. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os cronogramas, né? Hoje, nós chegamos na metade do prazo de entrega da declaração. O início foi dia 17 de março e o término dia 30 de maio. Para esse ano, tivemos 75 dias de prazo para entregar a declaração, então, bem na metade. Hoje, já agora, com a última previsão aí da Receita, né, o último número solto lá no site da Receita, 14.800.000 pessoas já entregaram a declaração. Então, já é um número bem alto, né? E vamos caminhando, né, para chegar aí no final. Para esse ano, o vencimento da primeira cota ficou dia 30 de maio, também da cota única. As demais cotas, que no total de até 8 cotas, sempre no último dia útil de cada mês, e a última, a oitava, 30 de dezembro. Quem quiser fazer a opção pelo débito automático da primeira cota ou cota única ainda está em tempo, até o dia 9 de maio, então não pode perder esse prazo. Esse prazo aqui é aquele prazo suficiente para com que seja encaminhado para o banco para ele fazer o débito automático. Então, entreguei até 9 de maio, posso optar pelo débito automático da primeira cota ou cota única. Passou esse prazo, eu ainda posso optar pelo débito automático, mas aí é da segunda cota em diante. Então, verificar também isso aí. Outro prazo muito importante é o do vencimento do DARF da destinação. O DARF da destinação também tem vencimento dia 30 de maio e tem que ser pago impreterivelmente até essa data. Mais para frente a gente conversa um pouquinho sobre isso. A Receita prevê para esse ano 46.200.000 declarações. Então, nós temos a evolução com o passar do tempo em torno de 7% a 8%. Então, para esse ano, foi estimado 7,5% de aumento. Então, é lógico que esse é um número mágico, né? Que a Receita não tem certeza de quantas declarações virão, mas estima-se em torno disso. Continuando, os lotes de restituição já tem o seu cronograma. O primeiro lote sai dia 30 de maio, e isso aqui é bem interessante, porque enquanto eu tenho pessoas entregando sua declaração, já tem gente recebendo a restituição. Então, o primeiro lote é 30 de maio e o quinto e último lote é dia 30 de setembro. Como é que eu faço para consultar a minha restituição? Tem duas formas. Ou vou lá na página da Receita Federal, entro lá e consulto a minha restituição, ou instalo o app Receita Federal no meu celular. Aqui eu faço uma propaganda desse app, que esse app é muito importante. Por quê? Porque ele traz vários serviços, não só a consulta da restituição, mas o próprio meu imposto de renda. Eu posso também verificar recibos do Receita Saúde, posso verificar se eu tenho pendências na declaração. Então, é um app muito completo e tem muitos serviços digitais nele, né? E esse app, ele substituiu vários apps da Receita Federal. Então, esse é o novo app, vamos instalar e conhecer ele, que é muito importante, principalmente para você ver o resultado da sua declaração depois de entregar ela. Para esse ano, temos uma novidade. Os lotes de restituição, eles têm uma prioridade legal e essa prioridade não pode ser mexida. Então, a prioridade é acima de 80 anos, é a primeira prioridade. A segunda prioridade é superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave. A terceira prioridade é aquele cuja maior fonte de renda seja o magistério. Aí o que acontece? Até o ano passado, quem usava a pré-preenchida ou optava por receber a restituição por Pix, tinha uma prioridade. E aí os próprios contribuintes chegaram na Receita falando, poxa, mas eu faço as duas, por que eu não posso ter uma prioridade maior de quem usa uma ou outra?
Então, a Receita atendeu essa solicitação da sociedade e aí, então, para esse ano, a nova prioridade. Então, a quarta prioridade é aquele que usa, ao mesmo tempo, a pré-preenchida e opta por receber a restituição por Pix. E aí depois vem aquele que utilizou ou uma ou outra, pré-preenchida ou receber a restituição por Pix, e depois disso são os demais contribuintes. Então, essa é uma novidade para esse ano, essa forma de prioridade, e vamos torcer para que as pessoas utilizem a pré-preenchida e optem pela restituição por Pix, porque é mais fácil. A Instrução Normativa 2255 da Receita Federal, ela trouxe as condições da nossa declaração desse ano. Então, como é que eu sei o que eu preciso fazer para declarar esse ano? Então, essa Instrução Normativa ela vem lá, traz as obrigatoriedades de entrega, as formas de apresentação, fala sobre a declaração pré-preenchida, prazos, vedações ao uso do meu imposto de renda, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que essa Instrução Normativa trouxe. Primeiro, a gente sempre gosta de falar da obrigatoriedade de entrega. Por quê? Porque, historicamente, essa é a primeira pergunta que todo contribuinte que chega na Receita faz. Eu preciso declarar ou não? Então, o que acontece? Para eu saber se eu sou obrigado a declarar, eu não só vou ver meus rendimentos tributáveis, porque muitas pessoas pensam, eu recebi acima de 33.888, sou obrigado a declarar, ou eu recebi menos, estou dispensado. A primeira afirmação é correta. Então, se eu recebi rendimentos tributáveis acima de 33.888, eu já estou obrigado a declarar. Eu não preciso nem ir para o próximo. Agora, se eu respondi não a essa primeira resposta, a primeira pergunta, eu tenho vários outros itens que basta eu responder sim a qualquer um deles que eu fico obrigado a declarar. Então, nós temos também como condição de obrigatoriedade receber rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 200 mil. Se eu, em qualquer mês do ano calendário anterior, fiz alguma operação sujeita ao ganho de capital na venda de bens e direitos, sujeita à incidência do imposto, também fico obrigado a declarar. Se eu tive lá alienações em Bolsa de Valores acima de 40 mil, ou fiz qualquer alienação sujeita à incidência do imposto, também fico obrigado a declarar. Até aqui nós não temos novidades, né? Atividade rural. Tive um aumento também em função da tabela progressiva mensal, que obteve receita bruta em valor superior a 169.440, fica obrigado a declarar. Quem quer compensar prejuízos da atividade rural também. A posse de bens ou direitos acima de R$800 mil também é uma condição de obrigatoriedade. E vamos levar em conta aqui que eu tenho que verificar todos os meus bens e direitos. Vou dar uma olhada qual é o meu custo de aquisição dos meus bens, quanto que eu tenho na minha aplicação, somo tudo. Deu mais que R$800 mil, eu preciso declarar. Também aquele que passou a condição de residente no Brasil no ano anterior fica obrigado a declarar. Quem vendeu um bem residencial e comprou outro em 180 dias, usando a isenção lá dos imóveis residenciais, também fica obrigado a declarar. E aqui são algumas novidades. O item 9 e 10 são novidades que vieram no ano passado em virtude da Lei 14.754. Então, fica obrigado a declarar quem declarou os bens e direitos da entidade controlada como se fossem da pessoa física. E também o titular de trust também fica obrigado a declarar. Para esse ano, temos duas novidades. Quem optou pela atualização a valor de mercado de bens imóveis, conforme a Lei 14.973 estipulou no ano passado. Então, se você fez essa atualização, ela já foi feita. Você tinha lá um prazo para fazer isso. Então, se você fez essa atualização, fica obrigado a declarar. Mais para frente, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Também aquele que auferiu rendimentos do capital aplicado no exterior, na modalidade de aplicações financeiras e lucros e dividendos, conforme a Lei 14.754 de 2023 previu, também fica obrigado a declarar. Esses dois itens a gente fala um pouquinho mais para frente, para a gente entender o que são essas duas condições de obrigatoriedade novas. Até um tempo atrás, né, isso, quem é mais antigo, né, sabe que a gente tinha duas formas de fazer a declaração. Ou eu utilizava o modelo completo ou o modelo simplificado. Quem é mais antigo fazendo papel, lembra dos formulários azul e verde. Hoje em dia, eu não tenho mais essas formas. Não existe mais formulário completo, formulário simplificado, né? Hoje em dia, eu preciso fazer a minha declaração de uma forma completa e quando eu terminei de preencher, aí sim, eu vou escolher a forma de tributação do meu imposto de renda. Se vai ser utilizando as deduções legais,
que é aquelas de dependentes, instrução, planos, despesas de saúde, previdência, ou se eu vou trocar todas essas deduções por um desconto simplificado de 20% dos meus rendimentos, limitado a 16.754. Isso sim, agora eu tenho a forma de tributação. Agora, eu tenho também, agora, duas formas de preenchimento. Então, eu não tenho mais modelo completo simplificado, mas eu tenho formas diferentes de preencher minha declaração. Eu posso preencher minha declaração através do programa gerador de declaração, que é aquele programa que eu vou lá no site da Receita, baixo, instalo na minha máquina, preencho e entrego a declaração lá pelo meu computador, ou a forma de preenchimento online, que é através do meu imposto de renda. Esse meu imposto de renda, eu posso fazer ele através do próprio site da Receita, entrando no meu imposto de renda, ou baixando o app Receita Federal, utilizando o serviço Meu Imposto de Renda lá no meu dispositivo móvel. Tá? Então, são as duas formas que eu tenho para preenchimento, são essas duas. Quando a gente fala em forma de preenchimento, a gente lembra da pré-preenchida, que é uma novidade. Ela não é uma novidade tão recente, porque ela existe desde 2014. Mas até 2021, a pré-preenchida não era muito utilizada. Por quê? Porque só quem tinha certificado digital podia utilizar essa forma e não era todo mundo que tinha um certificado digital, porque ele era muito caro. Com o advento da conta GovBR, muito mais pessoas puderam utilizar a pré-preenchida e teve uma evolução aqui, conforme a gente vê aqui, em 2022 já subiu de 1,2 para 7,4%, em 23 foi para 23%, em 2024 já pulou, teve outro salto, foi para 41%. Esse ano, a Receita estima que 57% das declarações sejam feitas utilizando a pré-preenchida. Tá? Então, isso aqui é uma estimativa e torcemos com vocês para divulgar essa informação e tentar alcançar esse objetivo. Quando a gente fala em pré-preenchida, quem pode usar pré-preenchida é só aquele que tem conta GovBR prata ou ouro. Então, a gente pode pensar assim, poxa, então vai ser bem difícil. Mas numa extração do fim do ano passado, verificamos que 84% dos declarantes de imposto de renda da pessoa física já tem conta GovBR ouro prata. Então, é um número muito grande. A gente espera que esse número também vai aumentando conforme as pessoas necessitam dessa certificação, que é a conta GovBR, e que aumente esse número. E quanto mais aumentar, mais pessoas podem utilizar a declaração pré-preenchida. Quando a gente fala da pré-preenchida, o que a pré-preenchida tem? Ela tem informações da declaração anterior, né? Então, tudo que veio lá na sua declaração anterior, que você colocou lá, ele já traz como identificação, endereço, vai trazer os bens, a descrição dos seus bens. Também traz rendimentos e pagamentos lá das fontes pagadoras, das imobiliárias, dos planos de saúde, dos hospitais, clínicas. Traz também informações do Carnê Leão Web, rendimentos isentos em função de moléstia grave e código de juros de RRA. Tem rendimentos e restituições recebidas nos anos calendários anteriores, contribuições de previdência privadas, informações bancárias, imóveis adquiridos, doações efetuadas, criptoativos, e para esse ano uma grande novidade são as contas bancárias no exterior. Então, se você tem uma conta bancária no exterior e se está naqueles tratados e acordos que o Brasil firma com os outros países, provavelmente essa sua conta já vai trazer lá, a pré-preenchida já vai trazer as informações dessa sua conta já nesse ano, que é uma novidade. Quando a gente fala de pré-preenchida, eu gosto sempre de abrir um parêntese para falar um pouquinho da conta GovBR. A conta GovBR, ela não é da Receita Federal. A conta GovBR, ela é maior do que a Receita Federal. Ela é do governo brasileiro, do governo federal. Então, ela é um programa do governo brasileiro, né? E o que é a conta GovBR? É uma forma de ter uma interação segura entre os cidadãos e os órgãos públicos. Ou seja, quando eu uso a conta GovBR, o órgão público que eu quero me relacionar sabe que o Ricardo é o Ricardo. Então, é uma forma segura de fornecer dados, por exemplo, lá na pré-preenchida, que eu trago dados protegidos por sigilo fiscal. Como é que eu vou entregar isso se eu não sei se aquela pessoa é ela mesma? Então, a GovBR é uma garantia disso. Quando a GovBR surgiu, ela praticamente era usada para pouquíssimas coisas, na maioria das vezes para acessar o meu INSS, para pegar um extrato lá de aposentadoria,
E só isso. Só que com o passar dos tempos, a GovBR começou a crescer, como já era desde a sua origem, né, que era ser uma forma segura de todos os órgãos interagir, e os órgãos foram utilizando essa segurança. Então, hoje, com a conta GovBR, eu posso pegar a pré-preenchida, posso pegar dados financeiros, dados de saúde, posso abrir uma conta em banco, transferir um veículo, né? Um empréstimo consignado, financiamento, inscrição no Enem, abrir empresa, pedir aposentadoria, assinar um contrato digitalmente. Eu posso fazer várias coisas com a minha conta GovBR. E o que acontece? Cada vez que eu aumento o serviço, maior o risco de eu compartilhar uma senha. E é muito comum verificar aí, a gente vê nos eventos que a gente faz, pessoas dizendo, mas eu peço a conta GovBR, que é mais fácil, eu dei minha conta GovBR. Então, aqui é um alerta. Eu entendo que você fornecer a sua conta GovBR, sua senha GovBR, é a mesma coisa que você dá o cartão para uma pessoa desconhecida e dá a sua senha, né? Então, muito cuidado. Além disso, e aqui vem uma sugestão do Ricardo, né, que eu fiz isso no fim do ano passado, cada um proteger sua conta GovBR com a verificação em 2 etapas. Por quê? Porque é muito mais seguro. Eu sei que às vezes a gente fica falando assim, poxa, mas vai me dar trabalho, cada vez que eu for usar, eu vou ter que pegar meu celular, gerar um código de acesso. Mas a gente já faz isso. Se você faz uma compra pela internet, você já recebe um e-mail que você tem que digitar um código. Se a gente faz isso para uma compra simples, que o risco é bem menor, por que não fazer isso na conta GovBR, que, como a gente já viu, tem tanta informação? Aí as pessoas falam assim, poxa, Ricardo, se eu não posso dar minha senha GovBR, como é que eu vou fazer para dar pedir para alguém fazer para mim essa questão burocrática ali que eu não quero fazer, tá? Então, se eu não posso fornecer a senha, o que eu faço? Existem 2 instrumentos que são super seguros, né? Que é a procuração eletrônica, que ela é fornecida lá pelo portal ECAC, ou autorização de acesso, que é feita lá no meu imposto de renda. A procuração eletrônica, a gente vai pensar de novo, fala assim, nossa, que dificuldade, vou ter que ir até um cartório, ter que reconhecer firma. Não, a procuração eletrônica, ela não é aquela procuração lá que vai lá no cartório, ela é feita direto na internet e eu não preciso sair lá do meu computador para fazer essa procuração, tá? A procuração eletrônica, muita gente fala, não, mas é difícil, os profissionais chegam e falam, não, mas o contribuinte não vai saber fazer. Olha, eu nunca tinha feito e fui fazer um teste aqui para poder estar falando com maior certidão, com maior aqui propriedade para vocês aqui da procuração eletrônica. Enquanto a gente não tem tanto tempo aqui nessa nossa live aqui, ela tem um tempo curto, mas eu vou fazer uma procuração eletrônica aqui para a gente ver que mesmo em pouco tempo a gente consegue fazer. Tá? Enquanto a gente está conversando, eu fui lá, já entrei no site da Receita, procurei o portal ECAC, né? Enquanto a gente conversa, eu estou lá. É o mesmo tempo que eu utilizaria lá no meu computador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no portal ECAC e entrar com a minha GovBR. Tá? Aqui eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, porque eu já ativei a verificação em 2 etapas. Então, além de digitar o meu CPF e a minha senha, eu vou lá no meu celular e coloco lá, gerar código de acesso e digito. Então, enquanto eu estou falando aqui, já deu tempo de fazer. Tá? Eu entrei lá na GovBR, lá no portal ECAC, e aí, quando eu abro aqui, eu preciso procurar aonde eu vou. Tá? Então, eu vou lá procurando e eu preciso achar senhas e procurações. Então, eu olho um pouquinho, aí achei lá senhas e procurações. E não tem muito mais do que isso aqui. Então, não vou demorar mais tempo do que a gente está falando aqui. Eu clico aqui em senhas e procurações. Cliquei em senhas e procurações, eu não tenho o que fazer, porque para mim só abrir isso aqui, olha. Então, não tem nem muito o que procurar. Só abriu a opção aqui, cadastro, consulta e cancelamento, procuração para o ECAC. Então, aqui no meu ECAC, aqui do Ricardo, só apareceu isso. Então, eu fui lá, cliquei aqui em cima, e aqui de novo, olha só que simples. Tem 4 opções aqui. Cadastrar procuração, consultar por outorgante, consultar procurador, cancelar procuração. Eu clico lá em cadastrar procuração. E é nessa rapidez que a gente está falando, porque eu não tenho mais o que ver ali, só vai abrir isso aqui. Então, eu cliquei ali, e o que eu quero fazer é cadastrar uma procuração. Quando abriu aqui, aí eu tenho um pouquinho mais de trabalho. O meu CPF e meu nome já vem. Se meu e-mail já estiver cadastrado lá no sistema da Receita, já vem automático.
Se não tiver, eu vou preencher aqui esse e-mail. Vou colocar aqui uma informação que eu já tenho que ter, que é o dado do procurador, para quem eu vou fornecer. Se for pessoa física, eu digito CPF, se for pessoa jurídica, eu digito CNPJ. A vigência da procuração, eu posso deixar em aberto, eu posso colocar lá 29, 30, ou daqui a um mês, aí eu escolho se eu quero colocar uma data ou se eu não quero colocar nada. Eu não coloquei nada porque eu já vi ali que é tão fácil fazer e também é fácil, se eu quiser qualquer hora cancelar, eu vou lá e cancelo essa procuração. E aí eu vou procurar lá qual serviço que eu quero. Se eu for dar para o profissional para ele resolver toda a minha vida, eu já assino o primeiro aqui, que é todos os serviços. Se eu não quero dar todos os serviços para o meu procurador, eu vou lá, procuro, e tem lá, meu imposto de renda. Tá? Então, o que eu faço? Eu clico aqui, se eu quiser, clico aqui em cima no IRPF Carnê-Leon Web, e aí já está lá autorizados os itens que eu quero dar na procuração. Eu desço a tela, digito sou humano e cadastrar a procuração. Então, vocês viram que enquanto a gente está conversando, e eu acho que não passou mais do que 4 minutos aqui, pelos meus cálculos aqui, a gente fez uma procuração eletrônica no site da Receita. E é nessa velocidade mesmo. Então, quando você clicar aqui, cadastrar a procuração, vai abrir para você fazer a assinatura digital, colocar sua GovBR, autorizar, e está a procuração feita. Então, eu não vejo segredo em fornecer uma procuração eletrônica, em vez de fornecer a senha GovBR, que tem muitos riscos. A autorização de acesso, ela é um pouquinho mais simplificada, tá? Por quê? Porque ela só serve para fazer o imposto de renda. Outra coisa, ela tem prazo, são 6 meses o prazo, né? Então, só que ela é bem mais simples de fazer. Se você não quer fazer a procuração e fala, não, só quero meu imposto de renda, quero dar uma autorização de acesso lá para o meu primo fazer minha declaração, eu entro lá no meu imposto de renda, né? E aqui é mais fácil que a procuração eletrônica. Quando eu entro no meu imposto de renda, essa é a carinha dele, né? E todo mundo tem que entrar aqui, porque eu preciso ver se minha declaração está certa, se foi processada, se tem pendência. Vocês olham lá que o serviço, o primeiro que tem lá é autorização de acesso. Eu cliquei nele, basta eu digitar o CPF e a validade. Aqui, algumas regrinhas. Cada pessoa só pode dar autorização de acesso para uma única pessoa e, obrigatoriamente, tem que ser pessoa física. Então, tem que ser CPF. Eu não posso fazer uma autorização de acesso para uma pessoa jurídica. Outra coisa, a validade máxima é 6 meses. Além disso, temos outra regrinha. Quem recebe pode receber até 20 autorizações de acesso. Até o ano passado eram só 5, em virtude de solicitações dos contribuintes com a Receita, esse ano aumentou para até 20. Tá? Então, autorização de acesso, mais fácil ainda. Se por acaso foi tão fácil assim, por que eu vou fornecer minha senha para alguém? Ou até, se for o profissional, por que eu vou pedir a senha para alguém? Porque do mesmo jeito que é um risco para quem fornece, é um risco para quem recebe essa senha aí de outra pessoa. Porque se acontecer algum problema com essa pessoa ali, se alguém transferir um carro ali com má fé, ele pode acusar você. Ele fala, poxa, mas eu dei lá para o profissional lá a minha senha e logo depois teve uma fraude. Então, tomar muito cuidado. Então, é um risco para as duas partes. Então, não vamos pegar a senha GovBR. Voltando para a declaração, vamos falar um pouquinho de mudanças que tiveram na própria declaração. Então, primeira coisa, foi tirado o título de eleitor. No passado, era fundamental essa informação, mas hoje em dia já não tem mais sentido, então foi tirado. A mesma coisa o consulado e embaixada, quando é residente no exterior, também é uma informação que a Receita não precisa mais, então foi tirada para facilitar o preenchimento. Quem faz aquela declaração online, ele obrigatoriamente já tem que fazer o login com a conta GovBR, que tem um grau de segurança muito grande. Então, não faz sentido quem faz lá online eu pedir o número do recibo da declaração anterior, que é uma forma de segurança, mas bem menor do que a própria conta GovBR. Outra coisa que teve foi algumas mudanças na ficha de bens e direitos. Foi feito um levantamento e verificaram que tinham mais de 5 milhões de bens classificados em outros bens. Era aquele outros bens, né? Era o outros dos outros. E a gente falou, poxa, então está bem ruim aqui a lista de bens da Receita, precisamos repensar isso. Só que quando a gente for olhar lá em outros bens, a grande maioria estava lá, era imóvel, apartamento, dinheiro em espécie, conta corrente, automóvel. Então não eram outros bens, eles não tinham que estar lá. Então,
para a gente melhorar esse nosso cadastro aí, todos os bens que foram classificados em outros bens, vai ser necessário o contribuinte reclassificar. 13 bens tiveram o nome ajustado para facilitar o entendimento, ou seja, mudaram lá a classificação para o contribuinte conseguir achar mais fácil os bens. 11 bens passaram a ser exclusivos no Brasil. A maioria dos bens você podia colocar Brasil ou exterior. Só que tem bens que não existem no exterior. Por exemplo, o Fiagro. O Fiagro é um fundo exclusivo aqui do Brasil. E tem um código específico para Fiagro. E o que acontece? Nós achamos Fiagro lá em Madrid. Então, não tem Fiagro em Madrid. Pode ter até um fundo parecido, mas não é Fiagro. Então, por exemplo, Fiagro é um dos bens que, quando você colocar lá Fiagro, você não pode mudar, ele é no Brasil. Tá? Então, essa é uma mudança para facilitar sempre o preenchimento. Nessa linha, foram criados 6 novos códigos. Então, garagem, avulsa, joia, hold patrimonial, um fundo novo, são 2 fundos novos que foram criados com a Lei 14.754 e com a Lei 11.313, e o leasing com opção de compra a ser exercida no final do contrato. Então, se você tem algum bem nesses 6 aqui, você vai ter lá já uma classificação específica para ele. 3 códigos foram extintos, que são 3 fundos, e aí eu tenho reclassificação automática para 2 deles e o outro eu vou ter que fazer uma reclassificação manual. Tá? Então, praticamente, essas foram as mudanças na ficha de bens. Nós tivemos uma mudança, que foi, a meu ver, a maior mudança nessa declaração, que a Lei 14.754 trouxe, que é em relação a aplicações financeiras e lucros e dividendos de controlados no exterior. Até o ano de 2023, se eu tinha algumas dessas aplicações financeiras, assim, como é que eu fazia? Quando eu realizei lá um investimento, por exemplo, eu resgatei, tive lá um rendimento, eu tinha que fazer um ganho de capital em moeda estrangeira, recolher um DARF, aí no ano seguinte pegar aquele ganho de capital, exportar para a declaração, fazer essa informação, informar o pagamento lá, então era um pouco difícil. Essa lei veio facilitar. Então, o que essa lei 14.754 falou? Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, os rendimentos no exterior lá de aplicações financeiras e lucros e dividendos de controlada são tributados de forma definitiva na declaração de ajuste, alíquota de 15%. No ano passado, quando veio essa lei ali, eu fiquei preocupadíssimo porque eu não sabia como é que a Receita ia fazer. Então, quando as pessoas me perguntavam, falavam, temos que esperar, e eu fiquei bem preocupado. Se eu soubesse que a Receita ia conseguir uma forma tão fácil de fazer, eu não tinha nem ficado preocupado. Por quê? Porque a Receita fez da forma mais fácil possível. Ou seja, quando eu tiver um bem que representa qualquer daqueles investimentos no exterior que possam estar incluído na 14.754, ele vai abrir um quadro e vai permitir a informação do rendimento do imposto pago. O programa ele vai fazer o cálculo, gerar um demonstrativo. E o valor do imposto, eu não vou precisar recolher a parte, ele já vai influir no meu resultado da declaração. Querem ver como é que ficou fácil isso aqui? Olha. Então, vamos pegar lá um bem direito, por exemplo, tem um bem aqui na Bulgária. Quando eu colocar esse bem aqui na Bulgária, ele pode ser lá da 14.754, ele já abre um quadro aqui embaixo, aplicação financeira ou lucros e dividendos. Aí eu vou colocar se eu tive lucro ou prejuízo, né, e o imposto pago no exterior. Aqui é importante lembrar que para eu poder compensar aqui o imposto pago no exterior é necessário que tenha ou um acordo ou reciprocidade de tratamento. Isso aí lá no site da Receita você dá uma olhada e você verifica quais são esses países que tem. Então eu informo lá ou o lucro ou prejuízo ou o lucro e dividendo de controlada recebido aqui. E aí fica tranquilo, por quê? Porque o próprio programa vai calcular e olha só que legal. Aqui no imposto devido foi criado um item a mais. Antigamente eu só tinha base de cálculo, imposto devido, né, dedução de incentivo, aí tinha imposto devido 1, imposto da RRA e alíquota efetiva. Esse ano eles colocaram lá o imposto da Lei 14.754. Ou seja, esse valor aqui, ele já vai estar ali no valor total do imposto devido. Então, ele já vai entrar no cálculo e quando eu verificar se eu tiver imposto a restituir, imposto a pagar, esse valor lá do imposto lá da Lei 14.754 já vai estar refletido aqui e eu não tenho nenhum trabalho a mais para ter que fazer nenhum pagamento fora do que eu já faço. Esse aqui é o demonstrativo que gera ali quando eu peço lá os demonstrativos lá no programa e ele vai trazer lá como é que foi calculado aquele valor. Desculpa.
Outra novidade para esse ano é em relação à Lei 14.973. A Lei 14.973, ela permitiu atualização de bens imóveis. Até o ano passado, quando eu estava fazendo essas lives assim, fazendo essas informações, eu dizia, olha, bens não podem, né? Bens móveis e bens imóveis não têm atualização, correção monetária, não pode atualizar o valor dos bens, né? Porque a legislação não permite. A última vez foi em 1992, então faz muito tempo, então não pode atualizar. O valor do bem é aquele que eu paguei, o máximo que eu posso aumentar o valor de um imóvel se eu fiz lá uma reforma, uma benfeitoria, uma construção, só isso. Mas aí no ano passado veio essa lei 14.973, que ela permitiu a atualização de valor de bens imóveis para valor de mercado. Esses bens imóveis podiam estar no Brasil ou no exterior, mas eu podia atualizar ele para valor de mercado pagando um ganho de capital com uma alíquota reduzida de 4%. Tá? Aí tem a Instrução Normativa 2222/2024. Só que uma coisinha aqui. Se você... A gente não vai entrar em mais detalhes de como essa atualização, como é que eu vou fazer, por quê? Porque se você fez essa atualização no ano passado, tá ok. Você fez. Por quê? Porque a lei falou assim, né? E a IN veio e falou, você tem que fazer uma declaração de atualização de bens imóveis, a da BIM, lá no site da Receita, fazer um processo e, até o dia 16 de dezembro de 2024, fazer o pagamento. Se você fez isso, ótimo. Você agora vem na declaração agora, eu vou dizer o que você faz. Agora, se você não fez isso até dia 16, se você tiver curiosidade, dá uma olhada na lei, mas por enquanto você não pode fazer, a não ser que venha uma nova normatização para você poder fazer isso em outro momento. Mas quem fez no ano passado fez, quem não fez não pode fazer mais. Tá? Então, agora como fica? Eu vou lá na ficha de bens e direitos, né? Vou pegar aquele bem que eu atualizei o valor, eu vou informar o número do processo lá, o número do dossiê daquele processo que eu fiz lá do que a legislação fazia, e informava quais bens foram atualizados e o valor dele. E assim, é bem simples, mas para quem fez essa atualização lá no ano passado. Quem não fez, se tiver curiosidade, vai dar uma olhadinha lá, mas já não tem mais. Para esse ano, nós tivemos uma grande mudança também na forma online de fazer lá, que é o meu imposto de renda. Tá? O meu imposto de renda é uma solução online, multi-exercício parametrizado, né? Então, como é que eu faço pelo meu imposto de renda? Ou eu vou lá na página da Receita, entro lá no portal ECAC, entro no próprio meu imposto de renda direto, ou instalo o app Receita Federal no meu dispositivo móvel e faço lá no meu dispositivo móvel. Tem que ter conta GovBR Ouro Prata, e quando eu faço o meu imposto de renda, a pré-preenchida vem automática. Só que até o ano passado a gente tinha um problema nisso aqui. Porque eu entrava lá no meu imposto de renda, quando eu colocava para preencher a declaração, ela trazia para preenchida automática. Só que se eu começasse a fazer qualquer preenchimento ali, eu perdia o que eu tinha preenchido e o que era da pré-preenchida. Então, às vezes, eu me confundia, não sabia se estava certo, se eu já tinha feito aquela informação, não tinha, se veio da pré-preenchida. Então, esse ano tem uma flagzinha, tá? De tudo que vem da pré-preenchida, tem uma flagzinha que eu preciso revisar, tá? Porque senão vai dar erro. Então, obrigatoriamente, eu preciso revisar todas as informações da pré-preenchida. E nada mais certo, por quê? Porque a pré-preenchida ela é uma ajuda para eu fazer minha declaração. Só que eu tenho a obrigação de verificar tudo que vem na pré-preenchida com a documentação que eu tenho. Por quê? Porque a pré-preenchida ela nem sempre está certa. O que eu preciso é ter a documentação correta e se tiver alguma coisa faltando na pré-preenchida, eu adiciono. Se tiver alguma coisa errada, eu corrijo. E se tiver alguma coisa a mais, eu tenho que tirar. Então, sempre eu tenho que estar com a documentação. Por quê? Porque se a Receita tiver alguma dúvida, ela chama você. A malha fiscal, a malha fina, ela nada mais é que um chamamento para o contribuinte lá e comprovar documentalmente o que ele colocou na sua declaração de imposto de renda, tá? Então, muito cuidado. Então, essa é a cara do meu imposto de renda. Então, quando você entra lá no meu imposto de renda, e novamente, mais uma vez, todo mundo, mesmo quem vai fazer lá pelo programa que baixou lá, o PGD, ele precisa acessar esse meu imposto de renda. Por quê? Porque depois que ele faz a declaração, ele precisa saber a situação da sua declaração. E é por aqui que eu vejo. Eu vejo se ela foi processada, se está na fila de restituição, se ela tem pendência, ver quais são as pendências da malha, tudo eu faço por aqui. Tá? Então, sempre assim, pensar, quem quer fazer pelo meu imposto de renda faz, quem quer fazer pelo programa faz, mas todo mundo é obrigado a entrar no meu imposto de renda para consultar o resultado da sua declaração e, se for necessário, fazer as alterações.
Então, aqui eu tenho algumas vedações, tá? Praticamente, quem não pode fazer o meu imposto de renda é quem tem que preencher o ganho de capital, o demonstrativo da atividade rural, o demonstrativo de renda variável. Se você quiser saber mais um pouquinho se você pode ou não fazer o meu imposto de renda, dá uma olhada lá no artigo 5º da Instituição Normativa 2255, que ela vai trazer lá detalhadamente as vedações para a utilização disso. Para esse ano, como eu falei, teve algumas mudanças. Então, eu tenho novos conceitos. Quem faz declaração há muito tempo tem alguns conceitos, por exemplo, rendimentos. Eu sempre pensei em preencher cada ficha, a ficha de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos de tributação exclusiva. Lá, já no meu imposto de renda, eu já não tenho mais essa preocupação e nem vou ter essas fichas. Eu vou ter uma ficha de rendimentos. Eu vou lá, coloco o rendimento e o próprio meu imposto de renda vai dizer se ele é tributável, tributação exclusiva, isento. Então, é bem simples. E é muito fácil, porque quando você vai preencher, muitas vezes você ficava em dúvida em qual campo você colocava. Agora você tem um sistema de busca que você coloca palavras-chave e ele já traz quais são os possíveis enquadramentos para esse rendimento que você informou lá. Né? Por exemplo, você coloca lá férias, aí ele vai dizer lá aonde ela pode estar. Então, fica mais fácil. Também tem um novo conceito de pessoas. Então, tem uma ficha nova, né? Porque até o ano passado eu tinha, ou era cônjuge, ou era dependente lá, que eu tinha um filho, a sogra, o pai, a mãe, e por aí vai. Ou então, eu tinha lá o alimentando. Aqui no meu imposto de renda ele já mudou. Eu vou colocar as pessoas, vou dizer qual a relação que essa pessoa tem com o contribuinte, qual é o papel dela na declaração. Tá? Então, já é uma forma diferente de ver pessoas. E patrimônio, ele traz também uma nova filosofia, ou seja, tem bens que não podem ser atualizados e outros bens que, pela sua natureza, eu coloco saldo, por exemplo, uma aplicação. Mas um bem imóvel, eu tenho que colocar lá o custo de aquisição e não posso aumentar esse valor por uma correção. Para que aumente, tem que ter um evento. Então, a gente vai ver aqui que é bem interessante essa nova forma de declaração. Então, voltando lá ao meu imposto de renda, eu posso tanto clicar ali em cima do ano calendário, ou eu posso clicar aqui no serviço, fazer declaração. Se eu clicar em fazer declaração, aí eu seleciono o ano que eu quero fazer declaração. Então, vamos clicar lá em 2025 e em preencher declaração. Quando eu fizer isso, essa é a nova carinha do meu imposto de renda. Então, vocês estão vendo lá? Eu tenho a ficha pessoas, rendimentos, pagamentos ou doações, patrimônio. Tenho a ficha de destinação, resumo e entrega. E vocês viram que eu já tenho aqui alguns dados que vieram aqui na pessoas. Eu acabei de fazer a declaração e já tem 2 pessoas, porque veio da pré-preenchida. A mesma coisa aqui, eu tenho 9 rendimentos aqui, porque veio da pré-preenchida. Então, vamos lá. Eu vou clicar ali na ficha pessoas. Então, essa é a carinha de como que eu vou fazer o meu imposto de renda lá pelo meu imposto de renda. Então, tem que pegar ali os dados ali e ver a carinha, me acostumar com a forma como é feito, né? Então, aqui eu já tenho lá o principal da declaração. Então, aqui tem o nome, né? Por acaso ele tem um nome parecido com o meu, é o Ricardo. E aí tem lá o CPF, o nome, data de nascimento. E vocês veem que aqui eu não tenho nenhuma informação, mas eu já tenho campo aqui para, se o meu endereço estiver desatualizado, ele já tem um link aqui para eu ir direto para o portal de cadastro para atualizar meu endereço. Tá? Então, uma nova forma de eu colocar lá meu endereço já de uma primeira, de atualizar ele direto no meu portal de cadastro. Tá? Então, se o meu endereço estiver diferente, é importante que o meu endereço esteja atualizado, tá? Porque se eu for receber alguma correspondência da Receita, é bom que esse endereço esteja correto para não correr risco de correr a revelia qualquer informação da Receita. Então, o que acontece? Eu vou lá na ficha, clico ali em outras pessoas, logo ali em cima. E vocês veem que eu tenho pessoas aqui que já vieram ou da pré-preenchida ou eu fui digitando. Então, tem aqui primeiro a relação. Então, ele está dizendo o que essa pessoa é minha. Se é cônjuge, se é filho, se é filha. Eu posso ter o meu contador aqui, né, que é o meu procurador, né, que se eu quero colocar, se eu der uma procuração ele que vai fazer, eu posso colocar aqui nessa relação. E qual que é o papel dessa pessoa na minha declaração? Por exemplo, aqui o cônjuge,
ele só está a informação do cônjuge. Ele não tem nenhum papel porque ele faz a declaração dele em separado. Já os filhos são dependentes na declaração, poderia se alimentando e por aí vai. Uma outra coisa interessante para a gente entender aqui a sistemática dessa nova declaração é a flagzinha que eu falei ali de não revisado. Olha, tá vendo? Esse primeiro, o cônjuge já está revisado, que está azulzinho. Já os filhos, como eles vieram da pré-preenchida, eles estão lá com a flagzinha desabilitada. Então tem que conferir, ver se está tudo certo, se o código do meu filho está certo, se ele é dependente, se não é. E aí eu vou lá, clico aqui e ele fica azulzinho e está verificada essa informação. E aí, se eu quiser adicionar, né, isso aqui serve para todos os quadrinhos, né? Então, se eu quiser adicionar, eu clico no botão adicionar e vou preencher uma nova pessoa aqui na minha declaração. Tá? Vamos lá, a ficha rendimentos. A ficha rendimentos, quando eu puxo lá, eu tenho lá, você olha que é uma ficha só, eu posso fazer filtro. Se eu quiser ver da forma antiga lá e ver o que são rendimentos tributáveis, eu vou ali em filtro e coloco só rendimentos tributáveis, ele vai me listar todos eles. Mas agora ele vem lá com o nome do rendimento e o valor. Então, vocês olham que eu tenho vários rendimentos que já vieram da pré-preenchida, mas eu quero adicionar mais um rendimento. Quando eu clicar lá em adicionar, aí vocês vão ver que legal, olha. Então, eu posso digitar, por exemplo, se eu digitar férias aqui, ele já vai vir esse abono pecuniário, venda de férias, vai vir férias, rendimento tributável, ele vai trazer quais são as formas. Se eu colocar soldo, ele vai vir rendimento tributável, recebido de pessoa física. Então, tem uma forma mais inteligente. Eu posso colocar palavras ali e ele vai identificar esse rendimento e eu posso incluir um rendimento novo ali de uma forma, agora que a gente vai ter que se acostumar com isso aqui. O pagamento de doações, ele não teve alteração. Então, eu simplesmente tenho lá os pagamentos que eu realizei. Se eu quiser, eu adiciono um novo. Não tenho maiores novidades. Para a ficha de patrimônio, aí sim, eu tenho bastante novidade. Como eu disse, eu tenho lá os rendimentos que, por sua natureza, eles não têm atualização. Por exemplo, a casa, eu não posso simplesmente, como muita gente falava, não, minha casa teve uma valorização, ela hoje vale 250, eu vou aumentar de 200 para 250. A legislação não permite essa atualização de valor. Tá? O valor que tem que ser declarado é o custo de aquisição. Já o depósito lá numa conta corrente, já pela natureza dele, eu preciso colocar o saldo em 31/12 do ano anterior e 31/12 do ano passado, né? Então eu vou colocar ali ou a própria pré-preenchida traz esses valores, né, dependendo do que é. E aí a gente coloca o saldo e não tem atualização, né? Mas aí vocês falam, então como é que eu faço? Então vamos pegar lá aquele casa. Aí eu tenho também lá, vocês viram que eu tenho lá, eu entrei no bem, eu tenho duas fichas, identificação e eventos. Quando eu vou na ficha identificação, eu tenho lá um bem imóvel, uma casa, e a casa, se olhar lá o valor, ele está branquinho assim, ou seja, eu não consigo mexer nesse valor. Se eu tenho o valor dela de 200, vai continuar 200, porque essa casa aqui, ela não pode ser atualizado o valor. Ah, mas aí eu fiz uma reforma, é diferente. Aí você vai lá na ficha de eventos, tá? E você vai colocar os eventos. Olha, aqui nessa casa eu tinha só o evento que era a aquisição da casa, 200 mil. Então vamos adicionar lá um evento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma reforma, tá? Então eu fui lá e acrescentei uma reforma, 50 mil, coloquei a data da reforma. Aí lá, a reforma tem que ser, lembra, né? Obras realizadas tem que ser aprovada na prefeitura e comprovada pelas notas fiscais, né? Então tem que sempre ter o comprovante dessas benfeitorias, dessas obras, dessas reformas, para poder utilizar. E aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter lá na ficha de eventos agora dois eventos. Aquele da aquisição por 200 mil e uma reforma de 50 mil. E quando eu for lá na minha ficha de bens e direitos, olha lá, aumentou de 200 para 250. O próprio programa vai fazer esse aumento aqui. Não é atualização, mas é um evento permitido pela lei. Tá? Aqui, uma outra novidade aqui é a ficha de resumo, que é uma ficha também bem interessante, que aqui a gente consegue ver que aquela questão de utilizar a opção da tributação, que eu posso usar as deduções legais ou desconto simplificado. Então, vocês veem que aqui, nesse caso, o que a gente vai escolher, né? Qual que é importante saber? Eu uso deduções legais ou desconto simplificado? Como o programa, tanto o PGD
lá o programa lá do que a gente baixa no computador, quanto o meu imposto de renda, ele traz as duas opções. Eu escolho qual? Sempre vou escolher a mais benéfica, né? Ou eu vou escolher aquele que me deu mais imposto a restituir ou menos imposto a pagar. Nesse caso aqui, é lógico que eu vou escolher essa aqui, deduções legais. E aí, é importante aqui, ó, vocês estão vendo aqui, se eu quero saber o que está dentro desse total de rendimentos tributáveis, eu clico com o mouse aqui em cima dele e aí ele vai abrir o que está dentro desse item, o que é esse 174 mil aqui. Ele vai discriminar o que é, tá? Aqui a gente acabou as nossas novidades aqui e logo, logo a gente passa para responder as dúvidas que porventura não tem. Mas eu sempre peço uma atenção de vocês, que é uma campanha que a Receita já faz há alguns anos, é a campanha Eu Sou Cidadão Solidário. Essa é uma campanha muito importante e eu digo que a gente sempre tem que pensar, né, questão de cidadania, solidariedade. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, falam assim, mas tudo que eu dou é dedutível? Não, em primeiro lugar é o seguinte, vamos falar um pouquinho das doações que podem ser deduzidas, tá? E aqui a gente está falando daquelas, como a nossa declaração de 2025, ela é 2024, eu vou falar das doações que foram feitas lá em 2024. Vamos supor que você fez aquela doação lá por alguma campanha de TV. Você foi lá, é bom você fazer, você se sente bem, então você faz essa doação porque as pessoas precisam dessa doação. Mas pelo fato de você ter feito, eu não posso deduzir ela. Por quê? Porque eu só posso deduzir o que a lei permite. E o que a lei permite que eu deduza? São bem específicas. Ou é doação diretamente para o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, para os fundos da pessoa idosa, incentivo à cultura, atividade audiovisual, desporto, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS-PCD, o incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON, e também cadeia produtiva da reciclagem. Esses projetos aqui, quando é fundo do direito da criança e adolescente, fundo da pessoa idosa, você doa para o fundo, tudo bem. Para esses outros projetos, você precisa verificar se o projeto foi aprovado, se o projeto está certinho, se ele é permitida a dedução dele. Então, vamos verificar. Eu tenho limites para todas essas doações, né? Mais ou menos resumindo, né? O limite é 6% do imposto devido, tá? E se você tem incentivo ao desporto, esse limite ele sobe para 7%, porque é 1% a mais. O PRONAS-PCD e o PRONON é 1% para cada um, fora daquele limite dos 6% ou 7%. Só que isso aqui, eu não quero falar com vocês sobre essas doações. Se vocês querem fazer, vocês vão lá no site da Receita, estudam sobre essas doações. Por quê? Porque você vai fazer agora em 2025, vai ser só para a declaração do ano que vem. Então, não é bem essa que eu quero fazer. Eu quero falar um pouquinho sobre aquelas que são feitas diretamente na declaração. A nossa declaração de imposto de renda, como eu disse, ela é um filme da nossa vida, tá? Então, a declaração 2025 é um filme da nossa vida de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Então, tudo que eu fiz lá, o que eu ganhei, o que eu gastei, eu vou trazer para a declaração, por isso que ela chama declaração de ajuste. Eu vou fazer os cálculos e vou ver se eu tenho mais imposto a pagar, ou se eu vou ter imposto a restituir, ou se eu não tenho nada, tá? Então, tudo que eu fiz lá em 24 implica nessa minha declaração. Só uma coisa agora que eu posso fazer em 25, que implica agora em 25, que é justamente a destinação solidária, que são as chamadas doações diretamente na declaração. Aqui eu risquei doações, vocês viram aqui? Por quê? Porque, embora lá no programa ele fale em doações diretamente na declaração, a doação ela implica eu tirar alguma coisa do meu bolso e dar para alguém. Isso é uma doação. Aqui não. Aqui a gente só está tirando o imposto que eu já devo e digo, olha, eu quero aplicar esse imposto em tal projeto. Tá bom? Então aqui não é doação, é destinação, porque eu não tiro nada do meu bolso. Então, vamos pensar. Então, o que é essa doação diretamente na declaração? Primeiro, eu só posso fazer essa doação diretamente na declaração se eu utilizar aquele modelo que permite as deduções legais, tá? Então, quando eu for lá, que for fazer a forma de tributação, se eu fizer pelo desconto simplificado, eu não posso fazer essa doação, porque a legislação não permite, não temos como discutir isso aqui agora, né? Mas eu só posso usar se eu fiz a utilização da forma de tributação com as deduções legais. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Segundo, eu tenho um limite de até 3% do imposto devido para o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, mais 3% do meu imposto devido para a pessoa idosa. Tá? Então, eu tenho que respeitar esse limite. Outra coisa,
eu tenho que fazer esse pagamento da doação até o dia 30 de maio. Então, tem que ir lá, se eu vou optar por fazer essa destinação solidária, eu tenho que imprimir um DARF lá, pegar um DARF lá, fazer um PDF do DARF lá no meu programa ou lá no meu imposto de renda, e vou ter que recolher esse DARF na rede bancária, tá? É lógico, você não vai ter que ir até o banco, você pode ir lá no seu internet banking lá, que você também pode recolher. Mas, mesmo que você tenha restituição, você tem que fazer esse pagamento. Por quê? Se eu não paguei até o dia 30 de maio, eu não posso pagar com juros, não posso pagar com multa, tá? Foi glosada definitivamente a sua dedução e você tem que retificar a declaração excluindo essa doação. Então, vamos lá. Se eu vou fazer essa doação, vamos lá. Critérios. Deduções legais. Outro, tem um limite. Só que o limite eu não preciso me preocupar porque o programa calcula, a gente vai ver ali. Só que eu tenho que pagar até dia 30 de maio. Não tem parcelamento, não tem débito automático, é um DARF que tem que ser recolhido, tá bom? Então, é assim, ele vai emitir um DARF para cada fundo. Eu posso fazer, por exemplo, uma doação para criança e adolescente, para aqui para São Paulo, uma parte para Sorocaba. Então, se eu fiz 2, eu vou imprimir 2 DARFs. Se eu fiz também para o Fundo da Pessoa Idosa lá de Bauru, também vou imprimir um DARF para isso. Então, quantas doações eu indicar são o tanto de DARFs que eu tenho que fazer, tá? Ele não se confunde com aquele DARF, se você tiver que pagar imposto, é outra coisa, tá? Esse é um DARF específico, código específico, tá? E mesmo que eu tenha restituição, eu tenho que fazer o pagamento. Só que aqui eu vou dizer, vamos lá, vamos fazer só umas ilações aqui. Vamos supor que eu tenho 5 mil de imposto a pagar, e lá o programa ele diz, olha, você pode doar R$1.000. Aí eu fui lá e fiz a destinação, porque eu não vou doar, porque se eu não vou tirar do meu bolso, eu não vou doar. Quando eu fizer essa destinação de R$1.000, em vez de pagar 5 mil, um DARF de 5 mil, eu vou pagar um DARF de R$4.000 e um outro DARF de R$1.000. Então, quer dizer, não aumentou nada meu imposto. Eu simplesmente falei que uma parte do meu imposto vai para um fundo lá que eu escolhi. Vamos supor que aí você fala, poxa, mas e se eu tive restituição? Vamos pegar o mesmo caso, eu tinha 5 mil de restituição, mas aí eu vi lá que eu posso fazer a destinação de R$1.000. Quando eu faço a destinação, sobe de 5 mil para R$6.000 a minha restituição. Eu vou lá, recolho o DARF de R$1.000, lá vou ter que fazer o recolhimento, e quando eu receber, ainda vou ter uma correçãozinha lá, que eu vou receber esses 1.000 corrigido pela Selic. Então, de qualquer jeito, eu não tirei nada do bolso, assim, não foi uma doação, foi uma destinação. Para vocês verem como é simples, depois que eu preenchi toda a minha declaração, tem lá uma fichinha de doações diretamente na declaração. E aí eu vou lá e eu escolho se eu quero criança, adolescente ou pessoa idosa. O que eu faço? Vou lá e coloco um novo, vou pegar o da criança e adolescente. O que eu vou fazer? Olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui que abriu lá, eu vou escolher nacional, estadual, municipal, tá? E ele já tem aqui o valor disponível para declaração, vocês viram lá 3.700 e pouco ali, eu já tenho disponível. Então, o próprio programa já diz, com base nas informações que eu já coloquei, quanto que eu posso destinar. Então, nesse caso, eu posso destinar 3.747, tá? Então, eu vou escolher lá, para não ter briga em nenhum município aqui de São Paulo, vou colocar para o estadual R$3.000. E olha que interessante, tá? Fui lá, coloquei R$3.000 e olha que ele já mudou lá. Eu tinha 3.747, ele fala, ó, você ainda resta para você 747. Você não é obrigado a fazer outro DARF. Você quer destinar só os 3.000, faz. Se você quer destinar tudo, desculpa, cabe a você fazer essa destinação da forma que você se sentir melhor, tá? Depois que eu fiz a destinação, eu simplesmente vou lá imprimir, ou DARF, se foi da criança e adolescente, se foi da pessoa idosa, vou lá, faço o print deles, faço o PDF deles, vou lá, ele vai me gerar um DARF, eu simplesmente vou lá no banco e pago, posso pagar com Pix, pelo QR Code, lá pelo número, tanto faz, eu vou lá e faço o pagamento. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, pegando todas as pessoas que fizeram lá no modelo completo e que poderiam ter destinado, eu tinha um potencial de 14,9 bilhões. E só foi destinado no ano passado 380 milhões.
Então, o número é muito alto, a gente pode aumentar. Eu sei que chegar nos 14 bilhões é uma meta, assim, é um sonho muito alto, mas que eu posso aumentar bastante dos 380, eu posso, tá? Eu sempre digo, olha, quando eu vou destinar, é interessante que eu participe da minha comunidade, eu veja lá os projetos que tem, vou dar uma olhadinha, porque quando eu destino, eu decido como eu aplico uma parte do meu imposto de renda. Muitas vezes eu sou de uma cidade, eu quero que uma parte do meu imposto venha, em vez de recolher ela lá para o bolo total, eu trago para lá para aquele fundo. E outra coisa importante, quando eu destino, esse valor vai direto para o fundo, tá? Ele não vai para a entidade política, ele vai para o fundo e o fundo vai ter que aplicar em seus projetos, tá? Então também é interessante, porque eu vou lá e posso cobrar depois. Falo, ó, dei dinheiro aqui, vocês usaram lá, cadê os projetos de vocês? Melhorou, não melhorou? Então, exerça a sua cidadania. Olha, eu agradeço muito aqui pela atenção de todos vocês. Muito obrigado aqui. E agora passo a palavra aí para o pessoal aí para ver se tem perguntas aí no primeiro momento. Newton, Jane, Turaza. Até o momento não temos nenhuma pergunta. Então, Perfeito. Por enquanto, nenhuma, com certeza. Não houve nenhum questionamento, Ricardo. tá, eu queria ver se o pessoal Nenhuma da sala, dúvida. se o pessoal da sala tem alguma questão, se não tem. Se não Uhum. tiver, eu passo a palavra aí para o Mauro e para o Gilberto aí. E agradeço de novo a participação. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Tá? Ô, Ricardo, já que o pessoal não postou nenhuma dúvida, né? Ricardo, Surgiu uma dúvida na minha cabeça quando você está fazendo a apresentação, numa questão da declaração pré-preenchida, né? No caso de divergência de valores entre a declaração pré-preenchida e a documentação que você possui, qual deve prevalecer? Sempre prevalecer a da documentação que você tem. Vamos supor que você tem, e é muito comum, você tem um informe de rendimentos que é o certo, e que a fonte te deu lá aquele informe de rendimento, é uma informação que você já confirmou lá com seus contra-cheques, com seus comprovantes, e ela fez uma DIF lá e tem uma informação errada. Às vezes ela mudou o CPF seu com o de outra pessoa, e logo, logo ela vai perceber isso, vai fazer a correção. Se você usar da pré-preenchida que está tudo errado, a hora que essa fonte pagadora fizer a correção, você vai para a malha. Né? E aí, quando você cai na malha, você não tem documentação nenhuma para comprovar aquele valor que estava lá. E não adianta dizer, veio da pré-preenchida. Isso não. Tanto é que, se você olhar lá a orientação, a pré-preenchida ela é só indicativa, ela é uma ajuda para você fazer a declaração. Né? Então, é importante sempre que você tenha a documentação e faça. Tá? Muitas vezes o contribuinte tem medo de fazer conforme a documentação e cair na malha fiscal. Tá? Eu acho que a preocupação maior é cair na malha fiscal e não ter a documentação para comprovar. Tá? A malha fiscal ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, não são sonegadores que caem na malha fiscal. A malha fiscal ela é um instrumento da Receita justamente para comprovar informações que são colocadas na declaração, então muitas vezes é necessário isso, né? Então é importante. Obrigado, Ricardo. Parece que o Jorge tem uma dúvida. Ricardo, primeiro, parabéns aí pela apresentação, acho que foi muito clara aí para os contribuintes em geral. Primeiro, eu queria reforçar a questão que você falou das procurações. Nós aqui do SESCOM recomendamos para os nossos associados e os contadores não pegarem a senha.gov dos clientes, né, usarem a procuração. Às vezes aí pessoas se passam até por contadores e acabam criando problemas aí para os contribuintes. Então, a nossa orientação também, como vocês estão reforçando o que você já passou, é sempre trabalhar com a procuração. Também, eu quero você falou bem, mas só para deixar bem claro para as pessoas que essas mudanças, por exemplo, da reforma, é só não é ainda no sistema do imposto de renda, só está na declaração online, certo? Correto, isso. Isso, então porque Deixa só para eu não ter nenhum questionamento, porque no sistema ainda não existe essa amarração da reforma dentro do código, né? Deixa eu só colocar uma coisa, porque até o ano passado, né,
a gente nessas lives, a gente sempre falava sobre a migração de um para outro, né? Você podia começar no PGD, né, no programa, migrar lá para o meu imposto de renda, você podia fazer o contrário, então você podia ir de um para outro. Esse ano, em virtude dessas mudanças que tiveram, né, então é bem claro que aquilo que eu falei lá, é lá quem fizer online. Quem fizer lá no PGD é como era. Se ele tem uma reforma... só que o conceito não muda, tá? O bem ele continua não podendo ser atualizado. As pessoas que faziam aquilo, que diziam, sobrou 50 mil do meu caixa. Era muito comum você ver as pessoas falar, não, sobrou 50 mil do meu caixa, vou aumentar o imóvel. Fala, pelo amor de Deus, não faz isso, porque a legislação não permite. Não tem esse sobrou do meu caixa, não existe isso. Então, assim, o conceito não muda. Tanto quem faz pelo PGD ou quem faz pelo meu imposto de renda, aquela casa lá, ele não pode aumentar de 200 para 250 porque ele quer atualizar. Mas aí o que ele faz se ele faz no PGD? Ele lá na discriminação, ele coloca obras efetivadas no ano tal, com notas fiscais, tudo bonitinho, aí põe de 200 para 250. Então, continua sendo assim, né? É isso mesmo, obrigado. Só uma colocação, uma pergunta que eu gostaria de fazer, e talvez mais para esclarecimento geral. No campo novo, onde nós vamos colocar, principalmente no exterior, né, tanto a aplicação quanto a questão de empresas no exterior, né, existem diferenças entre a legislação nos dois campos, né, onde na questão da aplicação eu tenho lucro e prejuízo, e na questão das empresas eu não tenho lá um lançamento de prejuízo. É isso? Confirma comigo? É que na verdade assim, nós temos ali são dois campos distintos que se você olhar tanto a 14754 como a IN lá, que regulamentou, elas tratam essas aplicações financeiras, na verdade, ela trata a tributação desses investimentos no exterior em dois campos. Um é a aplicação financeira, tá? E a aplicação financeira, você olha lá, não é só aquela aplicação financeira do banco. Tem lá um monte de coisa que está lá embaixo disso, inclusive lucros e dividendos. Então, ele trata lucros e dividendos como aplicação financeira. E eu tenho lá um outro campo que fala lucros e dividendos de controlada. Então, ali, essa separação ali, pelo menos na minha opinião ali, né, salvo outras opiniões, eu entendo que a aplicação financeira é o que está na 14754 como aplicação financeira. Aqueles lucros ali são lucros das controladas. Tá? Então, aí sim, e a própria legislação diz que você tributa o lucro das controladas, ela é silente quanto aos prejuízos. Eu tenho a compensação de prejuízos das aplicações financeiras ali, que é o que o próprio programa vai fazer. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Foi colocada uma pergunta se a apresentação vai estar disponível para ouvir depois. Essa é com você, Mauro. O Gilberto, não sei. Como vai ser disponibilizado para as pessoas? Sim, a apresentação está sendo gravada. Então, é tranquilo para a gente conseguir o link, né, da gravação e a gente pode disponibilizar para os interessados que não puderam estar presentes. Eu gostaria de pedir uma gentileza, aproveitando a presença aí dos representantes das três associações, para que esse material fosse divulgado na página de vocês. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o pessoal que não pôde acompanhar a live hoje, ok? Obrigado aí. Faremos isso, sim. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta a fazer? Bom, podemos encerrar então? Chegamos ao final aí da nossa live do programa do Imposto de Renda 2025. Quero agradecer aí, em nome da Receita Federal a presença e participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos também mais uma vez aos nossos parceiros institucionais, que é a Fiesp, o Sescom e a Associação Comercial de São Paulo, e a todas as entidades e autoridades que participaram e contribuíram com informações relevantes. Muito obrigado aí ao Ricardo, ao Luiz e a toda a equipe do PIR pela excelente apresentação.
E obrigado também à Advic, à DERAT, à DPF, pela organização do evento. E espero aí que o conteúdo apresentado tenha sido esclarecedor e que auxilie no cumprimento das obrigações de forma mais simples, segura e eficiente. Tá? Obrigado a todos e até a próxima.